Tirando os assuntos, o STF decidiu que o ex-procurador Deltan Dallagnol vai ter que indenizar o ex-presidente Lula em R$75 mil. Paola Cuenca, agora, por que essa imposição, por que essa multa, Paola? Olha, na verdade, essa decisão saiu do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E essa decisão foi, na verdade, uma confirmação de algo que a quarta turma do STJ já havia dado. Então, essa condenação já havia sido decidida entre os membros da quarta turma do STJ ainda em março desse ano. E ela se refere àquela entrevista coletiva realizada em 2016, conduzida pelo ex-procurador do Ministério Público, Deltan Dallagnol, no momento em que ele atuava como coordenador da Operação Lava Jato. Essa entrevista coletiva ficou bastante famosa por conta do PowerPoint que foi utilizado por ele, que colocava em um círculo Lula no centro de diversas acusações que eram feitas. Em março, a condenação dessa indenização por danos morais no valor de R$75 mil já havia sido declarada pela quarta turma do STJ, apontando que houve excessos por parte do ex-procurador Deltan Dallagnol e que, inclusive, nessa entrevista coletiva, ao não utilizar termos técnicos, o ex-procurador também havia atribuído condenações a Lula, havia apontado acusações a respeito do ex-presidente da República que não constavam na denúncia feita pelo próprio Ministério Público. Nesse sentido, tanto o ex-presidente Lula quanto o ex-procurador Deltan Dallagnol e também uma Associação Nacional dos Procuradores da República entraram com recursos a respeito dessa decisão, recursos chamados embargos de declaração, pedindo a revisão sobre o valor dos danos morais ou também pedindo a revisão a respeito do mérito sobre essa condenação, o entendimento da quarta turma do STJ. Acontece que os ministros se reuniram mais uma vez e decidiram que esses recursos que foram protocolados, eles não valiam para revisar a condenação que já estava estabelecida, ou seja, o mérito de toda essa questão. E com isso, reafirmaram que a condenação de danos morais em R$75 mil ainda fica atribuída, ainda há essa condenação para que Deltan Dallagnol faça esse pagamento por conta daquela entrevista coletiva em 2016. A gente vai seguir acompanhando. Valeu, Paola. Roberto Mota, uma coletiva que realmente deu o que falar e que as consequências são acompanhadas então até hoje. Acerta o STJ, a multa é alta, R$75 mil. Eu não consigo analisar o embasamento legal dessa decisão. Isso eu vou deixar para o Marcelo Monteiro, que é muito mais capacitado. Se houve erro, ele deve ser corrigido. Mas não é dúvida que está em curso uma perseguição ao Deltan e a outros personagens responsáveis pela execução da Operação Lava Jato. Isso, inclusive, foi previsto pelo Procurador de Justiça Rogério Chemin no seu livro de 2017, Mãos Limpas e Lava Jato, em que ele previu que ia acontecer aqui no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Itália após a Operação Mãos Limpas de Combate à Corrupção, que o sistema ia se reorganizar e ia atrás dos responsáveis pela condenação dos corruptos. E uma parte dessa história foi também a decisão de ontem, se eu não me engano, do Tribunal de Contas da União, condenando o Deltan, o Janot e mais uma pessoa a reembolsar o valor de R$2 milhões em diárias de viagem, embora a equipe técnica do TCU tenha sido contrária a isso, afirmando que não havia nada demais. Diogo Schelp, a fase de Deltan Dallagnol não é boa, ele corre inclusive o risco de perder a possibilidade de concorrer às eleições, ou concorre às eleições, se for eleito, ele pode ter problemas futuramente em relação a um possível mandato na Câmara. Que fazem? Isso em relação à decisão do TCU, né, que se for em entendimento na justiça, né, a decisão do TCU em si não leva necessariamente à inelegibilidade do Deltan Dallagnol, mas se houver uma decisão na justiça contrária a ele, pode sim impedi-lo de se candidatar. É possível que isso não ocorra a tempo para evitar isso durante as eleições. Agora, só para complementar, em relação à decisão do TCU, também vale lembrar que a Câmara do TCU que tomou essa decisão, aquela decisão em relação às diárias dos procuradores, é formada por alguns ministros, inclusive, que já foram denunciados na Lava Jato, né? E um deles, o terceiro, que foi citado em delação premiada também no âmbito da Lava Jato. Então, uma situação absolutamente estranha. Eu fico imaginando como que procuradores no futuro, nos próximos meses ou anos, vão tomar iniciativa para fazer investigações que afetem
poderosos depois de decisões como essas, né, em que o Deltan, ao colocar a foto, e aí pode se questionar se ele exagerou ou não, se ele fez um espetáculo exagerado nessa apresentação, mas ao colocar a foto de uma pessoa que era investigada ali, o nome de uma pessoa que está investigada no PowerPoint, isso ser entendido como algo que deva ser indenizado, alguém que depois foi preso por aquelas acusações, quer dizer, realmente é uma situação muito estranha e, de fato, indica e tem todo o jeitinho de perseguição política. Marcelo, 30 segundinhos para a gente encerrar. Será que Dallagnol sonhava pagar a indenização a Lula? Eu fico me imaginando, né, como promotor de júri, eu dando uma entrevista, mostrando uma foto do réu que eu estou acusando de homicídio, dizendo que ele é um criminoso, que está envolvido em várias outras mortes, é um serial killer. Depois ele é condenado pelas acusações que eu fiz, né? É condenado de novo em segunda instância, condenado de novo em terceira instância e depois ele me processa por dano moral, né? Porque eu expus negativamente a imagem dele, né? Eu expus o crime que ele cometeu, né? Então é inacreditável e representa, claro, como o Schelp ressaltou com muita propriedade, o cerceamento, né? Os promotores no futuro vão lembrar desse caso e vão dizer, caramba, será que vale a pena eu acusar esse criminoso dos crimes que ele cometeu ou será que eu vou sofrer uma retaliação no futuro, mesmo ele sendo condenado, né? Mesmo a justiça dizendo que a minha acusação era correta, era procedente. Inacreditável, é vingança.